ortognático. E hoje a gente vai falar sobre a anatomia, né? Obviamente a artrologia, né? Que é justamente o campo que fala sobre a anatomia da articulação. Nem posso dizer das articulações, porque na verdade a gente vai trabalhar uma articulação bem específica, né? Que é a articulação temporomandibular, a famosa ATM, né? A sigla ATM vem disso, articulação temporomandibular, e, obviamente, a articulação que se localiza no crânio. Só para a gente entender como que essa articulação ela se configura, a gente já entende um pouco da fisiologia das articulações, da morfologia das articulações, então vai ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Por exemplo, essa articulação é uma articulação considerada sinovial. Sinovial porque apresenta dentro da sua cavidade, da sua cápsula, um líquido, né, que nós chamamos de líquido sinovial, ou por outra, a sinóvia. Apresenta, então, a membrana sinovial, assim como qualquer articulação sinovial, apresenta a cápsula externa da cápsula articular, apresenta superfícies com cartilagem hialina, né, mas ela é composta por outras estruturas, como, por exemplo, um disco articular. Esse disco articular ele tem uma particularidade muito interessante, né? Quando a gente fala de disco, a gente lembra do menisco, a gente lembra do próprio disco intervertebral, a gente lembra daquelas estruturas que estão localizadas em regiões que precisam de uma melhor superfície, né, de contato, e, ao mesmo tempo, de uma melhor capacidade de absorção de pressão, né, impacto. E a mandíbula, no caso, a articulação mandibular é uma articulação que sofre muito com os impactos da própria mastigação. As musculaturas que envolvem essa articulação são musculaturas de grande quantidade de vetores e, ao mesmo tempo, um grande potencial de ação. Então, significa dizer que, para uma articulação relativamente pequena e complexa, nós temos uma vasta musculatura que envolve ela. E isso causa, né, alguns estresses na articulação. Por isso, o disco intervertebral, no caso aí, o disco articular, na ATM, ela vai ser de grande importância. Além de promover uma outra coisa que em outras articulações a gente não vai ver, que é justamente ajustar a congruência articular. E eu preciso que vocês entendam o que é esse ajustamento de congruência articular, tá? É uma articulação que tem uma gama de movimentos, né? Ela não só se movimenta em condições do estilo dobradiça, né, o gíngrimo, né? Ela não se movimenta apenas deslizando sobre suas superfícies, mas ela também apresenta uma ação de pivô, né? Que nós podemos chamar de ginglemoartroidal. Ou seja, ela basicamente vai ser responsável por realizar vários movimentos de uma articulação sinovial, obviamente, só que abrangendo outras articulações de funções diferentes. Então, um cotovelo que só teria um movimento de dobradiça passa, no caso da articulação, além desse movimento de dobradiça, também passa a ter um movimento, por exemplo, de rotação do seu próprio eixo, como acontece com o rádio em relação ao húmero, que é um deslizamento em seu próprio eixo, né? Um movimento em seu próprio eixo. Além disso, também tem uma ação muito parecida com a do sesamoide, que é justamente a de deslizar, facilitando uma vantagem mecânica. Por isso que ela é uma articulação complexa, né? E, obviamente, composta, né? Além de ter uma variedade de movimentos, ela também tem algumas estruturas que vão ajudar e ajustar essa articulação. Então, de todas as articulações que vocês conhecem do corpo humano, acredito que essa seja uma das articulações mais interessantes do ponto de vista funcional e, obviamente, do ponto de vista anatômico. E a gente vai discutir um pouquinho sobre essas considerações e condições na aula de hoje.
Então, só lembrando algumas coisas, né? Nós já comentamos sobre alguns ligamentos, como, por exemplo, o estilo mandibular, o esfenomandibular. Ele permite que a mandíbula permaneça na região do osso temporal, impedindo que ela caia, né? Então, esse ligamento permite que a articulação seja fixada em sua anatomia. Nós temos aí também os ligamentos laterais, né, que vão auxiliar na cápsula articular, e, obviamente, nós temos a cápsula articular. Então, estamos observando aqui nessa imagem, deixe-me fazer melhor. Eu vou colocar aqui aquele ponteirinho de laser, para vocês poderem ver aonde eu estou marcando. Então, nessa região aqui, nós temos a articulação temporomandibular, a ATM, tá? Então, nós temos aqui aqueles ligamentos que eu tinha falado anteriormente, que é o processo tiloide e a mandíbula, estilo mandibular, aqui o esfenoide e a mandíbula, esfenomandibular, e aqui o ligamento lateral. Cápsula articular, sendo aquela que vai envolver a articulação de forma direta. E aí, galera, deixa eu voltar nessa imagem aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa parte que nós estamos vendo aqui da cápsula articular, ok? Vou espelhar a imagem, na verdade, vou mostrar uma imagem espelhada para vocês. E quando eu tirar essa parte, o que vamos encontrar é mais ou menos esse desenho aqui. Então eu peço a vocês, por favor, se não estiverem enxergando o que eu estou mostrando aqui, eu peço que se manifestem para poder tentar explicar através de outras imagens, tá? Mas, a princípio, vou tentar com essa, até que vocês se manifestem. Então, vamos lá. O que nós estamos vendo aqui, foi o que eu falei, essa imagem está virada, tá? Invertida em relação à outra. Basicamente, está igual a essa daqui, tá? Eu tirei essa cápsula, e o que nós estamos vendo aqui é parte do osso temporal. Então, observe que aqui existe uma superfície côncava, certo? Ela é côncava, então você tem aqui um formato de concha, e descendo, chegando mais anteriormente ao osso temporal, nessa proeminência aqui do osso temporal, nós temos uma área convexa, ok? Então, essa área convexa aqui é basicamente o inverso dessa aqui, que é côncava. E a cabeça da mandíbula, da articulação mandibular, do processo condilar, ela é convexa, assim como essa área aqui. E nós sabemos que para que haja congruência entre articulações, é necessário que haja princípio côncavo e convexo. Côncavo e convexo. Aí sim nós temos uma congruência. Então é certo falar que enquanto a cabeça da mandíbula, o processo condilar, está nessa região aqui côncava, nós temos uma congruência, por causa da convexidade e da concavidade. Mas, se nós jogarmos a mandíbula para frente, os dentes de baixo para frente, o que vai acontecer, na verdade, é que o processo condilar vai se projetar anteriormente, vindo para essa região, aonde nós temos convexidade numa superfície e convexidade na outra superfície, ou seja, incongruente. Não encaixa. Não tem condições de funcionar como articulação. A não ser que exista algum composto dentro dessa articulação que forneça essa superfície de contato. E aí nós vamos poder fazer uso dessa outra estrutura que está aqui localizada, bem aqui, que nós vamos chamar de disco articular da ATM, ou disco articular temporomandibular. Esse disco articular aqui promove um melhor encaixe das articulações, seja a articulação côncava, seja a articulação convexa. Quando essa estrutura se move anteriormente, o disco vem também acompanhando ao processo condilar e fornece a congruência necessária para que haja toque de toda a superfície articular, tanto da cabeça da mandíbula, né, do processo condilar, quanto dessa região aqui mais entumecida, mais proeminente do osso temporal. Dessa forma, nós podemos considerar o movimento de anteriorização da mandíbula, de protrusão da mandíbula, como um movimento de congruência, como uma congruência articular também, tá?
Existem alguns itens aí, algumas musculaturas e alguns tecidos que vão fornecer suporte para que esse disco deslize juntamente com a cabeça da mandíbula, ou com o processo o processo condilar, né? Por exemplo, nós temos aqui uma musculatura que é na frente, né? Eu vou discutir sobre ela com vocês, que é a musculatura chamada de pterigóide lateral. Cheguei até a falar com vocês a respeito dos ossos, da onde essa estrutura, essa musculatura vai se inserir e se originar, né? E, obviamente, observem que nessa musculatura você tem aqui fixação no próprio disco articular, além de parte da fixação na própria estrutura da mandíbula, né, no processo condilar, e nós temos aqui uma outra musculatura, que no caso é o ventre, né, um outro ventre da mesma musculatura, que vai estar basicamente localizado inferiormente, né? Então, observe que quando se contrai essa musculatura aqui, é normal que o processo condilar se desloque na direção das fibras dessa musculatura, permitindo, então, que tanto o processo condilar, a mandíbula, no caso, e o disco articular se movam anteriormente. Enquanto isso acontece, aqui atrás, tá? Numa outra imagem vocês vão poder ver melhor, observem esse emaranhado que tem aqui. Esse emaranhado, na verdade, é um plexo, tá? Que nós chamamos de tecido retrodiscal. Esse plexo é um plexo sanguíneo, tá? É um plexo de vasos arteriais e venosos. Toda vez que há uma protrusão, ou seja, um movimento anterior da mandíbula, esse espaço aqui ele fica maior. Então, é necessário que haja um preenchimento nessa área para que não haja um deslocamento acidental da mandíbula. Então, quando há um preenchimento, é como se insuflasse na hora, né? Inflasse na hora esse plexo. Quando você precisa voltar, né, com essa mandíbula para o local, né, da concavidade, esse plexo ele desinfla, ele esvazia, né? Então o sangue que antes era chegado aqui sai, permitindo que volte a mandíbula para o lugar. Isso acontece de forma negativa, tá, galera? Então assim, o sangue ele esvazia, gerando uma pressão negativa, auxiliando o retorno do disco articular, além de ter um auxílio também do ligamento do disco aqui bem atrás. Esse ligamento permite que o processo condilar traga o disco juntamente com ele. Então, observe que nessa articulação nós temos uma gama, né, de informações, uma gama de tecidos que vão permitir que ela gere os movimentos propostos. Gente, um minutinho só, tá? Ô, Lilia, me faz um favor. Controla a voz das crianças, por favor. Tá? Fica em silêncio, tá bom? Não tá na hora de ficar gritando, não. Tá? Perdão, gente. Então, continuando aqui onde eu estava falando, basicamente, por conta dessas estruturas, a gente acaba tendo uma complexidade e uma facilidade de desenvolvimento de movimentos amplos dessa articulação. Tá? Lembrando que é uma articulação que se movimenta tanto bilateralmente, né, igualmente, né, tanto unilateralmente. Enquanto um lado se movimenta de um jeito, o outro pode se movimentar de um jeito diferente. E nós vamos falar sobre isso também. Tá? Então, aqui, seguindo aqui um pouquinho mais, vamos para a próxima imagem. Aqui nós temos duas situações. Aquela que eu falei anteriormente, aonde o processo condilar ele se desloca anteriormente, e aqui o plexo se infla, né? E aqui nós temos o deslocamento posterior, a uma retrusão, aonde o plexo ele reduz a sua intensidade, o seu tamanho, fazendo com que haja
uma compensação do espaço posterior, né? Então, recapitulando aqui, o nome desse plexo nós vamos chamar de tecido retrodiscal, o tecido que está logo atrás do disco e do processo condilar, ok? Muito vascularizado. Daí, a grande incidência de edemas hemorrágicos na articulação por traumas, ok? Mas por conta do mesmo vaso, esses edemas eles podem retroceder quase que imediatamente, tá? Por conta desse tecido, existe também uma facilidade na lubrificação da articulação. Então, diferente de grande parte das articulações que nós temos no nosso corpo, né, a gente sabe que a membrana sinovial ela é bem rica em vasos sanguíneos. Existe aí também uma possibilidade de uma recuperação de líquido sinovial numa condição de imobilidade, né? Digamos que o paciente, no caso, tenha sofrido algum tipo de lesão ou algum tipo de cirurgia, precisou ficar com a boca por um tempo parada, imóvel, e isso, obviamente, reduz o líquido sinovial e reduz a amplitude desse movimento. Com algumas mobilizações, né, nessa articulação, é possível recuperar rapidamente os movimentos dessa articulação. Isso é um ponto positivo para a articulação. Afinal de contas, é justamente a articulação mais importante para a sobrevivência do ser humano. Isso levando em consideração a nutrição. Ok? Então, outra imagem, nesse caso aqui a imagem que eu mostro a vocês mostra algum tipo de lesão na região do tecido retrodiscal, tá? Isso pode causar dores e, obviamente, edemas, mas é apenas ilustrativo para vocês verem como que, na verdade, funciona, né, a ação muscular. Nesse caso aqui, invertemos de novo a imagem e aí tomamos como referência esse outro lado aqui, ok? Onde observamos aqui a região temporal, a região da mandíbula, né, o processo condilar, e os músculos, como eu tinha falado anteriormente, nesse caso aqui, o pterigóide lateral, tá? Basicamente. São 9h26 agora, galera. Eu posso ficar com vocês até as 10h40. Eu acho que eu vou falar da miologia, se vocês não se importarem. O que vocês acham? Pode falar. Não até 10h40, né, pô, mas... Fica tranquila, fica tranquila. A gente vai devagar. Vocês chegaram a ouvir o barulho de crianças aí, enquanto eu estava dando aula aqui? Sim, mas Mas acontece. É suave. É suave para vocês que estão do outro lado aí. Para mim está aqui, do meu lado. Então, às vezes, eu me confundo no que eu vou falar. Então, tá certo. Vamos nessa, então. Vamos continuar aqui. Se tiverem alguma dúvida, por favor, galera, me interrompam imediatamente. Então, nesse momento agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a miologia, né? No caso, anteriormente, na primeira aula, falamos da osteologia. Agora há pouco, nós terminamos de falar sobre a artrologia. E vamos agora falar sobre a miologia, né? E vou deixar a neurologia para falar na semana que vem, tá legal? Apesar de ser pouca coisa, tem algumas coisas interessantes para ser discutidas em relação à neurologia. Mas então vamos ficar presos aqui na miologia. Vou falar de algumas musculaturas, vou falar também de algumas inserções e origens, né, para a gente poder entender melhor como isso funciona. Mas eu gostaria de deixar claro para vocês que, como essa musculatura ela tem vetores, né, de força para lados totalmente distintos, é importante que a gente discuta depois, mais à frente, numa segunda, numa terceira aula, as condições biomecânicas dessa articulação. Porque é uma articulação que vai sofrer força muscular de todos os lados. E aí a gente vai mostrar aqui para vocês, vou mostrar para vocês aqui algumas dessas musculaturas, né? A princípio,
nessa primeira imagem, que nós podemos observar é uma musculatura que está em sentido horizontal, ou seja, a contração ela vai se dar em sentido horizontal, e tanto essa musculatura como essa musculatura, em condições vetoriais, elas formam uma direção quase que única. Então, o que nós temos aqui? Que músculo é esse aqui? Esse aqui é o famoso pterigoide, como eu havia falado anteriormente, lateral. Esse pterigoide lateral, ele tem esse nome basicamente, né, por apresentar uma característica muito alada, né, vamos dizer assim, né? Ele se prende na asa maior do esfenoide, tá? Em parte da maxila, ok? Então, além de você ter um músculo que se prende na asa maior do esfenoide e no osso maxilar posteriormente, né? Por isso, de pteridiasa, né? Nós temos aqui o quê? Um músculo que tem o formato de asa. Anteriormente, se achava que era um músculo só, né? Tanto esse aqui, né, que é um só mesmo, com duas porções, e esse mais inferior. Então, por ser chamado de parecer a mesma musculatura, foi dado o mesmo nome, pterigoide. Mas no futuro, né, a gente descobriu, quer dizer, num futuro a mais, foi descoberto que eram musculaturas diferenciadas. Então, diferenciaram jogando essa daqui mais lateralmente como pterigoide lateral e essa mais medialmente como pterigoide medial. Observem aqui esse corte na mandíbula. Para se observar o pterigoide medial, foi necessário arrancar um pedaço da mandíbula. Então, aqui nós temos ela de forma medial, internamente. Aqui nós temos o bucinador, é um músculo que ele tem uma ligação facial, tá, galera? Com o pterigoide e com o temporal, assim como também tem com o masseter. Então, muitas das vezes, quando o nosso bucinador ele está muito tenso, ele pode estimular de forma equivalente às musculaturas. Então, é bem normal essa região ser uma região muito tensa. É normal a maior parte da população apresentar tensões entre essas musculaturas, gerando aproximações intensas sobre os dentes, gerando desgaste dos dentes. Tá? Inclusive, a Luciane falou um pouquinho sobre a situação dela na aula passada. Então, imagine que você tem aqui várias musculaturas corroborando para esse tipo de ação nos dentes. Afinal de contas, apesar de estarem numa condição vetorial diferenciada da vertical, essa daqui, ó, pterigoide, ele vai estar localizado obliquamente, tanto para frente como para cima. O bucinador, apesar de ser totalmente horizontal, ele se prende ao temporal e parte do pterigoide que vão para cima. Então, existe aqui uma intenção muito grande de força dessas musculaturas, ok? Seguindo mais, olhando, né, numa vista mais inferior da mandíbula, anterior e inferior, e uma vista superior da mandíbula, nós conseguimos observar algumas musculaturas, né? Aqui a miloioide, né? Esse músculo aqui é um músculo que basicamente auxilia na aproximação da língua contra o céu da boca, tá? E também tem a facilidade de trazer o ióide para cima, tá? Existe uma outra musculatura aqui na frente que foi retirada, mas que nós chamamos de músculo supraioide. Na verdade, esse músculo supraioide ou supraioideo, ele está localizado aqui para auxiliar na elevação do gogó, certo? O ióide, ele eleva-se e o gogó se eleva junto. Além disso, temos aqui o outro que é o genioide, ok? Ele vai permitir a deglutição, então o ióide, além de ir para cima, ele se projeta anteriormente, deslocando a região da traqueia para que o esôfago fique livre e permitir uma deglutição mais adequada. E nós temos uma outra musculatura que tem ligação direta com a mobilização da temporomandibular,
que aqui está cortado, tá ok? É o digástrico, tá ok? Não é o genuglosso como está aqui. Mas olha só, observe aqui, ó. Essa musculatura, ela passa por um tendão, tá? Um ligamento circular. Por isso, o nome desse músculo aqui se chama digástrico, porque ele é um músculo com 2 ventres separados por um tendão. Então, o tendão ele serve de corda para uma roldana que tem aqui. Se você descer o músculo e o ocioide, você muda a angulação, permitindo que haja uma força diferenciada. Se você eleva o ocioide, essa angulação ela modifica para que você faça, então, um outro tipo de movimento com a mesma musculatura. Angulações diferentes promovem forças em direções diferentes. Então, isso é importante a gente saber, até para ajudar as pessoas com dificuldade de respirar. Pessoas que respiram muito pela boca apresentam essa musculatura muito intensa. Pessoas que roncam apresentam essa musculatura também muito intensa e com angulação diferenciada. Então, a gente precisa, quando a gente discutir sobre biomecânica, perceber essas mudanças de acordo com a mudança, né, da direção do osso. Ok? Então, é digástrico por apresentar 2 ventres, 2 porções, separadas por um tendão. Seguindo um pouquinho mais à frente, né, a gente tem aqui uma musculatura que basicamente, ela cobre quase que a totalidade lateral do crânio, tá? Então, podemos dizer que este músculo, né, pegando toda a linha temporal, que são os acidentes anatômicos que partem lá do osso frontal, passam pelo parietal e terminam bem aqui nessa região temporal, e pega todo o osso temporal, nós podemos chamar esse músculo de músculo temporal, aonde a sua origem é justamente em cima da linha temporal, frontal, parietal e temporal. E, obviamente, vamos ter uma inserção, a inserção no ponto móvel, que vai ser justamente nessa região aqui. Como nós vimos lá na osteologia, aquela barbatana de tubarão, essa imagem aqui pode mostrar um pouquinho dessa barbatana de tubarão, esse músculo ele vai se inserir aqui no processo coronoide, tá? E através dessa inserção você tem forças superiores, forças oblíquas e forças horizontais. Observe, ele também joga a mandíbula para trás com o vetor posterior aqui. Então nós temos aqui porção anterior, porção oblíqua e porção posterior. Cada uma delas vai ter uma função e uma ação diferente, permitindo que a musculatura, ou melhor, permitindo que a articulação se projete para cima, no caso, se projete para trás, ou permita estabilidade. É importante vocês entenderem que essa musculatura aqui, ela é muito rica em fibras vermelhas. Se ela é muito rica em fibras vermelhas, significa que ela não é a musculatura de potência da mastigação. Essa é a musculatura de estabilização. Essa é a musculatura de estática, vamos dizer assim. Ela estabiliza todos os movimentos gerados por ela. E não é uma musculatura que descanse, né? Em todo o tempo você está utilizando, seja para respirar, seja para falar, seja para mastigar, em todo o tempo essa musculatura está sendo ativada. Essa musculatura costuma doer bastante, né? Só para você ter uma ideia, existem pelo menos 5 pontos gatilhos nessa musculatura. Anteriormente, um pouco mais próximo da sutura sagital, perdão, da sutura coronal, um pouco mais próximo da sutura escamosa. Aqui atrás nós temos o temporal e o parietal. Mais atrás aqui, quarto ponto, nós temos uma ação bem intensa, levando em consideração as musculaturas que têm sobrepostas sobre elas, que vão permitir a movimentação auricular. Então, são musculaturas que ficam tensas também e são dolorosas, e isso favorece tensões musculares, por elas não ter condições de se oxigenar, se movimentar e manter-se em contrações por muito tempo.
ok? Existem também pontos aqui que são pouco conhecidos que a gente pode atuar para liberação de toda a musculatura, que fica localizado bem na região inferior do zigomático. Então, para você alcançar essa região, o paciente tem que abrir a boca e vocês têm que alcançar o processo coronoide com o dedo. É doloroso para o paciente, mas se o paciente aguentar, as dores do temporal elas cessam quase que imediatamente. Eu vou mostrar para vocês algumas práticas aqui em vídeos, né? Mas seria muito bom a gente poder trabalhar essas práticas ao vivo, né? Ao vivo não, presencialmente. Então, eu insisto com vocês para a gente tentar investir nessas práticas daqui a algumas semanas. Tá legal? Eu vou disponibilizar para vocês depois um link para vocês poderem estar fazendo as inscrições, caso haja interesse da parte de vocês, tá? Bem, continuando aqui, né, já falamos então do músculo temporal, vamos agora falar sobre o músculo massetérico, ou o famoso masseter. Sendo o masseter duas porções, né? A mais superficial, masseter superficial, e a mais profunda, que fica logo atrás do superficial, obviamente, claro, que é o masseter profundo, ou massetérico profundo, tá? Tanto o superficial quanto o profundo, eles têm uma ação igual, né, de fechamento da mandíbula. Diga-se de passagem, diferente do temporal, que é rico em fibras vermelhas, esse aqui vai ser rico em fibras brancas, ou seja, é uma ação de grande potência, de grande velocidade. É justamente o masseter que permite que a gente consiga fechar a boca e mastigar com muito mais intensidade, ok? Então, diferente do temporal, o masseter, ele fadiga mais rápido. Então, não é tão comum você conseguir mastigar uma carne dura por muito tempo. Quase depois de alguns minutos você cansa de mastigar. Ou você cospe a carne, ou você engole ela inteira, né? Fazendo aquela cara de choro, porque não conseguiu mastigar direito por cansar a região do masseter. Basicamente, nós temos então aí, falei do pterigóide lateral, medial, falei do bucinador, falei também do temporal, falei do sistema ióide e falei também do massetérico. Vamos ver se faltou alguma coisa. Eu acho que não, aqui é só uma recapitulação e, obviamente, um ponto de vista diferenciado. Observe aqui o ióide, o digástrico, passando aqui por essa região, tá? Essa alça aqui, que é uma alça fibrosa, né? Como se fosse um ligamento, e funciona como uma rodana, contrai-se a musculatura, e aqui há um deslizamento entre os tendões. É uma musculatura débil, porém com uma ação significativa, tá, ok? Por isso que não existe tanta lesão nessa região. E aqui nós temos as musculaturas que nós não vimos anteriormente, tá? O omioide, que está localizado mais posteriormente ao infra-ióide, tá? E aqui ainda não foi visto o supra-ióide, mas a gente vai verificar isso mais à frente. Bem, consegui terminar a parte da miologia, tá? Então, só voltando aqui um pouquinho. Lembrando a vocês que a inserção do pterigóide lateral vai ser no processo condilar da mandíbula, tá? Parte dessa inserção vai estar também no disco articular. Então, o ventre, ou porção superior do pterigóide lateral, vai estar inserido, tá, na região do processo condilar e no disco articular. Já a porção inferior vai ter a sua inserção total no processo condilar. Sua origem, ela vai ser na asa maior do esfenoide, isso tudo aqui é o esfenoide, ok? Então, essa é a ponta inferior da asa maior do esfenoide. E aqui embaixo nós temos a região posterior do maxilar, ok? Uma tuberosidade maxilar. Essa é a origem do pterigóide lateral. O pterigóide medial, ele vai ter a sua origem também no processo maxilar, tá? Na tuberosidade maxilar,
e vai ter a sua inserção interna, né, como nós falamos lá na osteologia. Voltando aqui rapidamente. Aqui, nós temos aqui a tuberosidade pterigóide, onde vai ter a inserção daquele músculo. Bem aqui, internamente. Então, nós temos a origem e a inserção do pterigóide. O bucinador, basicamente, ele vai ter as suas inserções nas regiões orbitais da boca, tá? E vai ter a sua origem também na fáscia que liga tanto o masseter, o pterigóide, como o temporal, né? Ele é responsável por ajudar no bochecho, empurrando a bochecha para dentro. Aqui, o digástrico vai ter a sua inserção, né, na parte interna, tá, da mandíbula, que nós vamos chamar de fossa digástrica, e a sua origem, né, localizada posteriormente, né, ele sai daqui, ok? Então, onde está esse laserzinho aqui, ele sai daqui da fossa digástrica, passa por aquele anel fibroso do ocioide e muda de direção, vindo em direção à incisura mastoidea. Nós temos o processo mastoideo, onde nós temos o ECOM, tá? E internamente nós temos aqui na incisura mastoidea a origem do digástrico. Então observem a mudança de direção do digástrico. Essa mudança pode ser alterada, a angulação dela pode ser alterada de acordo com a depressão ou a elevação do ióide. Mas isso eu vou falar com vocês na biomecânica do sistema ióide, tá ok? O sistema ióide. Nós temos aqui o osso temporal, o músculo temporal, que já falei que a sua origem é na linha temporal, e falei que a sua origem é aqui no processo coronoide da mandíbula, ok? E nós temos aqui o masseter, aonde a sua região de origem vai ser posteriormente, ou melhor, vai ser dentro do arco zigomático, pegando parte do maxilar e parte do zigomático. Sua inserção vai ser na tuberosidade massetérica, lateralmente na mandíbula, ok? E, basicamente, eu falei tudo sobre artrologia e amiologia. Na semana que vem eu posso discutir com vocês as inervações e as condições proprioceptivas. Bem, dito isso, eu peço a vocês que se manifestem diante de dúvidas, certo? Caso não haja dúvidas, ou pode ser que haja algum tipo de contestação, eu peço que vocês aproveitem esse tempo para fazê-lo, certo? Eu acabei terminando um pouco mais cedo do que o previsto, mas isso não vai comprometer em nada a aula ou o entendimento da disciplina para vocês. Por isso eu peço a vocês, se manifestem. Se em 10 segundos ninguém se manifestar, eu interrompo a gravação, mas continuarei aqui, tá ok? Interrompendo a gravação. Graças a Deus, Ana Luzia. Interrompendo então aqui a gravação. Tudo que eu precisar falar agora, eu posso falar sem a gravação, e aí a gente pode